Olá, meu amigo desenrolado. Eu sou o professor George Wilton, professor da disciplina de Geografia, e estou aqui com você para desenrolar a geografia no nosso dia a dia. Vamos trabalhar os assuntos para que você obtenha sucesso no seu exame e principalmente para que você passe a utilizar esse contexto da geografia no nosso cotidiano, no seu cotidiano. O tema inicial é a representação espacial. Nós vamos começar com um assunto que é de grande importância porque nós precisamos de orientação no espaço. É muito comum encontrar no dia a dia situações em que nós não conseguimos identificar a nossa localização espacial. Não só a nossa localização espacial na cidade, na sua região, como também global. E a partir desse ponto, é importante identificar os tipos de projeções cartográficas. Esse primeiro assunto que está inserido nesse nosso tema. Vamos observar aqui no quadro que as representações cartográficas, elas vão partir, em princípio, do globo. Tá? Qual a forma do globo terrestre? Você costumou aprender que a Terra ela é redonda, né? Então ela é redonda, mas não é redonda perfeita. Não esqueça que existem os movimentos que a Terra possui, como o movimento de rotação. E aí o que é que acontece? Quando você tem esse movimento de rotação, a Terra sofre um achatamento nos polos. Então, esse achatamento aqui nos polos vai fazer com que a Terra não seja redonda perfeitamente. Por isso, nós vamos dizer que a Terra ela é um corpo geóide, tá? Ela possui a sua própria forma. E aí vem, como eu vou representar essa forma geóide? É difícil você imaginar um círculo quadrado. Coloque aí, tente imaginar um círculo quadrado. Não conseguiu, né? Bom, o máximo que você deve ter chegado é imaginar um quadrado e um círculo dentro, ou um círculo e o quadrado dentro deste círculo. Nós não temos essa representação. Então, como nós vamos fazer a representação da Terra? Para isso, nós utilizamos as projeções cartográficas. A primeira grande projeção é a projeção cilíndrica. Nós vamos ter a Terra e aí, a partir desse contexto, é como se um imenso papel envolvendo o globo em forma de cilindro, fizesse esta representação, tá? A primeira projeção, projeção cilíndrica. A mais conhecida, que ainda hoje nós utilizamos, a projeção cilíndrica de Mercator. Mas já sei, você deve estar pensando assim, professor, como é que eu vou representar algo teoricamente redondo, que você já definiu aí como geóide, em uma maneira plana? Vou desenrolar para você agora. Observa aqui, você tem um cilindro envolvendo a Terra. Depois nós vamos esticar este cilindro nesta representação. Observou esse rosto, né? Perfeito, né, esse rosto? Não, professor, eu estou observando deformações na parte mais elevada e na parte mais baixa. Veja que nessa representação, nesse planisfério, tá? Eu tenho 0 grau aqui, e mais acima, 90 graus, tá? Então, o que é que acontece? Qual foi a forma da Terra? Geóide, teoricamente redonda. Então, se você traçar a forma curva da Terra, nós vamos ter deformações nas áreas mais elevadas. Então, eu vou puxar para cá, ó. Vamos colocar um prego aqui, ó, na Terra, um outro aqui. E aí, se eu puxar essa forma curva para cá, o que é que vai acontecer? Você vai ter deformação. Imagine o seu rosto, e aí você agora vai colocar ele de maneira plana. Vamos chamar o nosso rosto de redondo, e agora eu vou esticar. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter deformações nas extremidades. Então essa é a grande característica da projeção cilíndrica. Nós vamos ter deformação nas áreas de elevadas latitudes, um tema que nós vamos abordar, tá? Por isso que um rosto desenhado neste planisfério, ele apresenta essa deformação nas áreas extremas, aqui a 90 graus
norte e a 90 graus sul. Essa é a primeira grande característica da projeção cilíndrica de Mercator. Um cidadão chamado Gerhard Kremer elaborou essa projeção em 1569. Professor, 1569, eu estou lembrando que em 1569 nós estávamos no período da expansão marítima e comercial. Isso, a expansão marítima e comercial ela foi feita por europeus, tá? Principalmente para a área da América, portugueses e espanhóis. Então nós temos uma visão eurocêntrica em termos geopolíticos. Tínhamos que valorizar, neste período, esse posicionamento do que era a Europa. Por isso que nós temos o costume de observar no mapa a Europa bem ao centro e com um tamanho exagerado. Me liguei, professor. A Europa fica numa zona temperada, por isso que esse tamanho é elevado. Exatamente, nós estamos numa área de latitudes mais elevadas. Então, uma das grandes características dessa projeção é que ela é uma projeção eurocêntrica. Professor, ela deforma as áreas de elevadas latitudes. Se ela deforma a área, mas mantém a forma do continente ou a forma da representação, você vê que o rosto, você consegue identificar essa forma, mas a área, ela é diferente da normal. Portanto, ela é uma projeção chamada de projeção conforme, tá? Características da projeção cilíndrica de Mercator: área é diferente, a forma é igual, portanto é chamada de conforme, e valoriza os países da Europa, daí ser chamada eurocêntrica. Liga eurocêntrica ao período da expansão marítima e comercial. Amiguinhos, vamos lá, desenrolando outro tipo de projeção cilíndrica. Projeção cilíndrica do Peters. Auge, 1970, 73. Vivenciávamos a famosa Guerra Fria. E a Guerra Fria era a disputa entre dois grandes polos, o polo socialista liderado pela União Soviética e o polo capitalista liderado pelos Estados Unidos. Tínhamos o costume de falar em três mundos: o mundo desenvolvido dos capitalistas, o mundo dos socialistas, o segundo mundo, e onde é que ficava o terceiro mundo? Por isso, o Peters resolveu dar uma característica a mais para essa projeção: desenhar todos os países do que chamava-se de terceiro mundo. E aí o mapa dele recebeu uma definição geopolítica, chamado de Mapa para um Mundo Solidário. E corrigiu os erros do Mercator com relação à área. Deu a uma área normal, igual, mas a forma ficou um pouco achatada, porque ele colocou uma maior diferença de um paralelo para o outro. É como se ele tivesse esticado essa projeção. Então, quando você tem uma projeção com a área igual, a forma diferente, essa projeção é equivalente. E, geopoliticamente falando, a projeção do Peters ficou como mapa para um mundo solidário por valorizar os países do terceiro mundo. E a projeção do Mercator, 1569, auge da expansão marítima comercial, denominada de eurocêntrica, por valorizar os países europeus. Nenhuma dúvida quanto à relação de projeção cilíndrica, não é isso? Você é um aluno desenrolado. Vamos agora para as outras duas projeções. Nós temos a projeção cônica. Mas, professor, por que o nome cônico? Ora, veja a imagem que cobre a Terra, que cobre o globo, tá? Nós temos como se fosse um papel em forma de um cone fazendo essa representação. E aí fica fácil dizer quais são as características, né? Olha a imagem. Características, olha. Os paralelos. Paralelos, eles são em círculos. Primeira característica da projeção cônica. Paralelos em círculos. E os meridianos, ó, estão indo todos para um ponto. Esse ponto aqui, superficial. Então, paralelos em círculos. E os meridianos são retos e convergem para o mesmo ponto. Ok? Então vamos lá. Característica da projeção cônica: paralelos em círculos e meridianos retos e convergentes, tá? Então, convergentes. Tranquilo? Pronto. Terceira projeção: projeção azimutal.
Característica da projeção azimutal. Veja que você tem uma folha de papel aqui embaixo do globo, que já tem a forma geóide. Então, como é que eu vou representar essa área aqui? O nome é azimutal. Pode aparecer com o termo polar, porque ela é a ideal para representar os polos. E a característica? Os paralelos também são em círculos. E os meridianos começam num ponto e se espalham. Portanto, se eles estão se espalhando, eles são divergentes. Aqui na projeção cônica, eles são convergentes. Nessa daqui, na projeção azimutal, eles são divergentes. O aluno desenrolado está perguntando assim, ó, eu conheço essa última projeção. Conhece? Porque você conhece esse símbolo, não é? O símbolo que representa a Organização das Nações Unidas, tá? E aí, os paralelos, eles estão em círculos. E os meridianos? Retos e divergentes. Professor, eu tenho uma observação geopolítica. Por que que ao centro aparece os países desenvolvidos e nas áreas mais extremas você tem a América do Sul, a África e o continente asiático? Calma, não vai ter nenhuma conclusão precipitada. Já é motivo de muita polêmica essa representação, porque uma das características é distorcer as áreas mais extremas, do centro para as áreas mais extremas. E dentro da visão geopolítica, deixa os países desenvolvidos ao centro e na periferia deste símbolo, os países que nós chamamos subdesenvolvidos, tá? Mas lembre-se, é uma polêmica que a própria ONU desconsidera esta visão excludente de deixar os países desenvolvidos ao centro e os países do mundo subdesenvolvido na área periférica. Ok, desenrolado?